Fala, meus tchuns! Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. E eu sou o Gordo Honesto. E no vídeo de hoje, vamos falar de uma das franquias de filmes que eu mais gosto nesta vida. É... Evil Dead. Ou A Morte do Demônio, ou Uma Noite Alucinante. O nome que te agradar mais. É uma das séries de filmes que eu mais gosto. Mas antes de sairmos por aí falando sobre Necronomicon e demônios vivendo no mundo dos vivos, peço que você deixe um like, comentário maroto, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, @ogordohonesto, e não deixa de conferir os vídeos do Papo Honesto, todas as terças e quintas, às 16 horas. Tá bom? Então vamos lá, vamos jogar esse vídeo aqui. Evil Dead, uma das franquias mais sangrentas, criativas e inovadoras da história do cinema. Hoje muito cultuada no mundo pop, a franquia conta com 5 filmes, um sexto já engatilhado para o ano que vem, uma série de televisão com 3 temporadas e um monte de jogos de videogame e quadrinhos lançados por aí. O começo de Evil Dead parece coisa de Hermes e Renato. Lá em 1981, Sam Raimi, um estudante de cinema, pegou uns amigos dele, pegou o carro do pai, juntou uns trocados e foram fazer um filme no meio do mato. A intenção de Sam Raimi era fazer com que o filme gelasse o sangue das pessoas. Só que o diretor exagerou tanto no banho de sangue que o resultado passou do assustador para o grotesco, gerando uma mistura de horror com humor involuntário. A atuação de Bruce Campbell, ator do filme e amigo pessoal de Sam Raimi, já mostrando um carisma e expressões faciais bem humorísticas. Originalmente, o filme era para se chamar The Book of the Dead, ou O Livro dos Mortos. Mas quando foram fazer a divulgação no jornal, o agente de vendas Irving Shapiro, ele disse que o nome estava muito grande e não ia pagar um anúncio de 5 palavras. Então ele sugeriu a Sam Raimi que o filme mudasse para um nome mais curto, 2 palavras no máximo. Ele falou, olha, deixa o Dead, que o Dead é bem legal. Agora, a outra palavra você escolhe. Ele sugeriu 101% e Evil. Então o filme seria 101% morto ou Evil Dead, o mal morto. Sam Raimi já disse que ele detesta os 2 nomes, mas Evil Dead era o menos pior de todos ali. O filme, quando estreou no cinema, não foi um sucesso imediato, mas foi ganhando notoriedade conforme ele ia estreando em outros países. O filme chegou até a passar no Festival de Cannes em 1982. A coisa só cresceu mesmo quando Stephen King abriu os olhos da New Line Cinema para o potencial do filme. Em 1987 é lançado Evil Dead 2, por aqui saiu como Uma Noite Alucinante, e olha que até que esse nome faz sentido aqui pro Brasil, viu? Como agora os direitos do filme pertenciam à New Line Cinema, o Sam Raimi não podia mais usar cenas do primeiro filme, então ele gravou o começo do filme como um resumo do primeiro filme. Mas para não perder muito tempo recontando, ele fez essa pequena regravação um pouco acelerada. Praticamente esses 10 minutos de refilmagem que temos no início do segundo filme é o que caracterizou toda a estética da franquia até os dias de hoje. Porque dali saíram os cortes secos, as cenas aceleradas e a atuação de Bruce Campbell meio alterada acabou gerando esse humor que a série não estava buscando, mas conquistou sem querer. Com muito mais sangue e efeitos práticos bem melhores, o segundo filme fez sucesso nos cinemas americanos, dando, já no início da sua vida, um status cult. O segundo filme é o que marcou todos os símbolos da franquia. Ash Williams como o herói fanfarrão, a motosserra na mão, a escopeta de cano duplo, a frase de efeito que o personagem sempre fala, o groovy. Ali foi onde nasceu a franquia Evil Dead. Em 1992 é lançado o filme Army of Darkness, terceiro filme da franquia. Aqui no Brasil, Uma Noite Alucinante 3. Engraçado que não temos Uma Noite Alucinante 1, já que o primeiro filme só se chama A Morte do Demônio. Nesse filme, tanto o estúdio quanto o Sam Raimi tiveram a ideia de se afastar do cinema de terror para fazer um filme de aventura com horror. O estúdio, percebendo já essa mudança no estilo do filme, já trabalhou em baixar a censura de 21 anos para 13 anos. Mas mesmo assim, no final da história, o filme continuou com censura 21 anos. Infelizmente, o estúdio mexeu tanto nesse filme que
ele tirou praticamente toda a violência que o filme tinha, e na versão para televisão, o filme sofreu mais cortes ainda. No final da história, o que seria uma aventura de horror, que era o que Sam Raimi tinha imaginado, acabou virando uma comédia pastelão, onde o Ash enfrentava um exército de caveirinhas em stop motion. Isso é ruim? Praticamente não, porque o filme ele é maravilhoso do jeito que ele foi lançado pra gente. O Bruce Campbell atuando praticamente como um Jim Carrey é um espetáculo à parte. Mas confesso que teria sido bem interessante ver como que esse filme ficaria se Sam Raimi tivesse feito do jeito que ele queria. A história do filme continua os eventos do final do segundo, onde o Ash ele passa por um portal do tempo e cai na Idade Média, e tem que ajudar o pessoal ali a recuperar o Necronomicon para conseguir mandar os demônios de volta para o inferno. Só que ele consegue piorar a situação mais do que já estava. O filme não foi bem de bilheteria, mas o tempo foi generoso com ele e colocou também o filme no status cult da trecheira do cinema. Um fato curioso sobre esse filme é que ele tinha dois finais. Você tinha um final apocalíptico, que na época só foi mostrado nos extras do DVD, e você tinha o final oficial, que era um finalzinho bom. Com o tempo, esses finais foram trocados, e o final apocalíptico acabou sendo o final oficial do filme, e o outro, o finalzinho bom, virou o final alternativo que ninguém conhece. Vai entender. Depois do terceiro Evil Dead, Sam Raimi não voltou mais para a franquia, foi se dedicar a outras coisas. Ele acabou fazendo o filme Darkman, com Liam Neeson, que é praticamente um filme de anti-herói. Ele fez o faroeste Rápido e Mortal, com Sharon Stone e Leonardo DiCaprio, que é um belo de um faroeste. E depois o famoso Homem-Aranha, com Tobey Maguire. Mas eis que, em 2013, o diretor Fede Álvares, hoje conhecido pelo filme Alien Romulus, ele faz um remake do primeiro filme de Evil Dead, e com Sam Raimi na produção. Esse remake conseguiu colocar o medo que o filme original tentou pôr lá em 1981. O filme ele é brutal, pesado, aflitivo e assustador. Não existe um pingo de humor nesse filme. Ele é uma agonia do começo ao fim. Tanto o cenário, quanto os personagens, o ambiente, tudo é para dar o maior medo possível nas pessoas. E ele consegue. Mas o mais incrível do filme, além de ele conseguir o efeito de ser um grande filme de terror, ele também é um grande remake do primeiro filme, mantendo muitos detalhes, como roupa dos personagens, cenas chaves e algumas tradições também. Infelizmente, todo mundo esperava, ou pelo menos os fãs da série, uma participação de Bruce Campbell nesse filme. Não aconteceu, rolou apenas uma ceninha pós-crédito, muito sem vergonha, só para dizer, olha, é o que tem para hoje. Groovy. O filme foi muito bem de bilheteria, agradando tanto crítica quanto público. O ator Bruce Campbell, que interpreta Ash, sempre foi muito cobrado, perguntando quando que ele voltaria a interpretar Ash, quando teríamos um filme novo de Evil Dead com Ash como protagonista. E no final da história, não ganhamos um filme, mas ganhamos uma série. Em 2015 é lançada a série Ash vs Evil Dead, que é simplesmente o melhor do melhor do pastelão gore que a franquia consegue oferecer. O filme continua os eventos do terceiro filme, 30 anos após Ash ter voltado da Idade Média, toca sua vidinha numa cidadezinha pequena, trabalhando no mercadinho, e, querendo impressionar uma garota, ele acaba lendo o Necronomicon. Aí você me pergunta, por que diabos ele tá com o Necronomicon? Pois é. E a série se desenrola a partir daí, apresentando novos personagens e até mesmo uma filha adolescente que ele vai encontrar lá mais pra frente. É simplesmente o ó do Borogodó, essa série aí. Eu adoro. Infelizmente, a terceira temporada acaba com um gancho fenomenal, mas, devido à baixa audiência, a série não foi pra frente. Em 2023, a franquia volta ao cinema, agora com o nome de Evil Dead Rise. E diferente dos outros filmes da franquia, onde tínhamos sempre a base, floresta, cabaninha na floresta, Necronomicon, não. Dessa vez a história se passa em um apartamentozinho bem lazarenteado em Los Angeles. O interessante é que Evil Dead Rise não faz nenhuma menção aos filmes anteriores, não se menciona absolutamente nada, não tem conexão nenhuma com os outros filmes. O único ponto em comum é o próprio livro Necronomicon, que é o estopim de toda a desgraceira que acontece em todos os filmes. O fato do filme não fazer nenhuma menção aos outros filmes não quer dizer que você não pode fazer
alguma homenagem ou alguma menção honrosa. Existem alguns elementos gráficos que são característicos da franquia e não poderiam ficar de fora. Novamente, o filme agradou crítica e público, fez um belo sucesso no cinema, sendo considerado um dos filmes mais assustadores do ano. Para 2026, tem um novo filme já gravado, que se chama Evil Dead Burn. Não se sabe nada sobre esse filme, não se tem nenhuma sinopse oficial, não divulgaram. Tudo está sendo mantido a 7 chaves. Mas a produção soltou um videozinho aí no Twitter que mostra uma ceninha da gravação do filme. É tenso, é bizarro e você não entende porcaria nenhuma. É curioso que mesmo entre tempos onde não se tinha nada de Evil Dead no cinema, de Arm of Darkness até o remake de 2013, foram 26 anos de diferença. Mas Evil Dead é uma franquia tão forte que ela continua na boca do povo. Entre 1992 e 1993, a editora de quadrinhos Dark Horse Comics fez uma versão quadrinizada do terceiro filme. E depois, em 2024, a editora Dynamite comprou os direitos do Arm of Darkness e ela produz minisséries continuando a história do filme até os dias de hoje. Sempre saindo no formato de minissérie ou algumas graphic novel, mas ainda é produzido conteúdo nos videogames. A coisa também prosperou bem. Tivemos vários jogos sendo lançados a partir de 2020, dentre eles Hail to the King, de 2000, Fistful of a Boomstick, de 2003, Regeneration, de 2005, que pra mim é o melhor de todos, e Evil Dead The Game, de 2022. O que eu acho legal do Evil Dead é que ele conseguiu atingir um status cult, mas não só do personagem principal, como o Ash, por exemplo. Nós temos exemplos aí como Fred Krueger e o Jason Voorhees, personagens de filmes de terror, que eles são o cult do negócio. A imagem deles é a representação da franquia. Evil Dead não. Evil Dead, você lembra do Ash como personagem principal. Você lembra da imagem do personagem com uma serra elétrica na mão, você pensa no livro Necronomicon, você pensa na cabana da floresta. Então são vários elementos que criam toda a lore de Evil Dead. Não apenas um personagem, mas vários elementos. Isso é muito bacana. Só um pequeno detalhe, Evil Dead não foi quem criou o conceito do Necronomicon, tá? Necronomicon ele foi criado pelo escritor Lovecraft em um dos seus contos aí de terror dos anos 50 e 60. Mesmo com poucos filmes lançados, apenas 5, 6 futuramente, uma série, vários jogos e quadrinhos, a franquia Evil Dead ainda é muito forte no mundo pop. Todo mundo gosta, as imagens são muito marcantes, a imagem do pessoal com serra elétrica, a cabaninha, como eu falei. Tudo isso deixa a franquia sempre no topo da lista das conversas de bar. Então é isso, meus tchuns. Esse foi um pequeno videozinho falando sobre Evil Dead, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante. Seja lá o título que você gostar. O meu primeiro contato com o Evil Dead foi lá em 1980 e Guaraná de Rolha, indo nas locadoras junto com meus pais. E eu sempre via na sessão de terror o VHS daquela cena icônica da mulherzinha lá, né, com a mãozinha pra fora da tumba. Aquele negócio me causava muito medo na época, sabe? Pra falar a verdade, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi esse filme. Mas o registro visual tá aí, das prateleiras da locadora. Mas e vocês? Qual é a primeira lembrança que vocês têm de Evil Dead? Vocês gostam do filme? Vocês sentiam medo? Vocês sentiam horror? Simplesmente se dava risada? Conta aí a história de vocês com Evil Dead. Eu, como já falei, é uma das minhas franquias favoritas. Tá bom? É isso aí, meus tchuns. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um likezinho, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Uma boa semana para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Valeu! Ô, filha. O quê? Que é isso aí na sua mão? Um livro É? Livro do quê? de poeminhas que eu achei ali e eu vou ler os poeminhas. Tá bom. Vai lá então, sem problema. Dominus, 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 quatro, verada. Não! Klaatu, Veranda,